Estamos gravando. Então é o seguinte, gente, a termodinâmica, a gente precisa, para chegar na parte da termodinâmica, que é a parte de máquinas térmicas, a gente vai ter que fazer primeiro uma construção de conceitos. Então, eu organizei o conteúdo para que nós trabalhemos em 2 encontros, hoje e o próximo encontro, que é no nosso cronograma, né, de aulas pré-revisão, né, esse encerramento, seria na terça-feira. Então, esse conteúdo continuará na terça-feira. A ideia da aula de hoje é a gente retomar a discussão de gases, para falar um pouco do modelo de gás ideal, e a partir do modelo de gás ideal, entrar nos conceitos de trabalho, energia interna e na segunda lei. Isso é o que a gente vai fazer hoje. No próximo encontro, a gente fala de máquina térmica e faz exercícios. Se vocês já olharam o material, vocês devem ter reparado que eu dividi os exercícios em 2 partes, os de sala. Tem 4 exercícios de gases, para a gente retomar o Piviti Pavotó, e depois os outros exercícios são da parte de termodinâmica. Hoje nós vamos fazer só os de gases. Então eu vou dar uma primeira parte da aula de hoje. Modelo de gás ideal. Vamos falar de gás ideal, transformação, discutir algumas outras coisinhas a mais. Segunda parte da aula, conceitos de trabalho, energia interna e a segunda lei. Tá? É isso que a gente vai fazer, então, na aula de hoje. Beleza? Bom, o que a termodinâmica tem de interessante? Né? Eu sei que é meio cruel falar isso num domingo de manhã, 9 horas, mas se a gente esquecer o fato de que nós estamos sofrendo aqui, a termodinâmica, ela mais uma vez vai trazer o conceito de transformação de energia em trabalho. Esse conceito ele persegue a gente, né? A gente aprende ele lá na mecânica, com o teorema da energia cinética. Daí a gente depois traz o conceito para a eletricidade, onde o campo elétrico vai fazer um trabalho e vai transformar energia, não é? E agora a gente vai trazer o conceito para a termodinâmica. Né? A gente vai aprender que eu consigo transformar calor em trabalho. A grande sacada da termodinâmica, tipo, aqui dá para fazer uma ponte bem interessante com a história, né? Porque se não fosse a termodinâmica, nós não teríamos a Revolução Industrial. Né? O advento da máquina a vapor trouxe uma mudança de paradigma na forma de produzir coisas. Né? Aquilo que era eminentemente artesanal, né? A manufatura, vira um negócio automático, uma máquina que vai trabalhar 24 horas por dia. Então isso causa uma transformação absurda na sociedade. Talvez, acho que junto com a internet, as maiores transformações que a gente teve em tão pouco tempo, né? Então, a ideia é, como é que eu consigo transformar calor em trabalho? Porque calor, a gente sabe que, de uma maneira geral, é uma energia grosseira. É uma energia grosseira, né? O interessante é você conseguir fazer isso, transformar essa energia para uma forma mecânica, ou seja, de movimento. E a ideia é mexer com gás. Né? Quando a gente pensa em transformar calor em movimento, a gente pensa em gás. Todo mundo aqui sabe que o gás é um estado muito suscetível a variações de volume. Pela maneira que as moléculas estão organizadas, tem muito espaço entre elas, né? As interações moleculares no gás são muito pequenas. Então, quer dizer, eu consigo, com variações de pressão e de temperatura, provocar movimentos de uma massa de gás. Porque na medida em que um gás varia o seu volume, ele pode movimentar um pistão, certo? Então a gente começa definindo o que é um gás para a termodinâmica, né? E aqui é o momento em que a gente realmente fala da diferença de gás e vapor. Quem assistiu a aula de propriedade coligativa, provavelmente vai lembrar dessa discussão, né? O que diferencia um gás de um vapor? Porque na termodinâmica, para eu conseguir... Peraí, deixa eu ver. Agora eu vi ele aqui. Puta, eu não estava vendo, gente. Desculpa. Tadinho. Peraí, agora ele entrou. Pronto. Puta, Edu, desculpa aí, velho. Eu estava aqui meio concentrado olhando para a câmera e acabei esquecendo de olhar na tela aqui. Ai, gente. Enfim. Voltando, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que para eu conseguir transformar calor em trabalho, o meu estado gasoso tem que estar na forma de gás e não de vapor.
tá? Então, para a gente fazer essa discussão, vamos voltar... Peraí, deixa eu virar aqui. 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 Vamos voltar a discutir o diagrama de fases. Né? A definição de gás para a física, ela é bem simples. Bem simples. Está aqui, ó. Substância que se encontre acima da sua temperatura crítica. Qualquer substância que você te colocar numa condição acima da temperatura crítica, ela estará no estado gasoso. Cada substância tem a sua temperatura crítica. Tá? Esse aqui é o diagrama de fase da água, cuja temperatura crítica é 374 graus. Tá? Só para a gente relembrar esse conceito, né, porque eu não sei se todo mundo vai lembrar, então vamos comentar de qualquer maneira. A temperatura crítica é uma temperatura, gente, na qual, quando o gás está acima dela, você não consegue mais transformá-lo em líquido só comprimindo. Por exemplo, vamos considerar um gás que esteja nessa fase aqui, ó, nesse ponto. Então ele está numa temperatura e numa pressão, certo? Tudo bem? Se eu pegar esse gás que está numa temperatura e está numa pressão e começar a comprimir o gás, aumentar a pressão, você concorda que esse ponto ele começa a subir? Eu vou manter a temperatura constante e vou fazer uma compressão. A gente fala que é uma compressão isotérmica. Se você comprimir o gás suficientemente, ele vira líquido. Pluf. Tá? Com a água, você consegue fazer isso até 374 graus. Você comprime a água isotermicamente, ela vira líquido. Você comprime, ela vira líquido. Você comprime, ela vira líquido. Acima dessa temperatura, a água já não mais consegue virar líquida por compressão. Então a gente considera que o diagrama de fase acaba aqui, nesse ponto. Esse aqui é o último ponto em que você consegue comprimir a água e ela vira líquido. A partir daqui eu tenho ela no estado gasoso. Tá? Do ponto de vista químico, a gente pode tentar diferenciar o vapor do gás, né? Como no estado de vapor, que aqui ele escreve como gás, né? Você vê que aqui ele está escrevendo como gás, mas tecnicamente seria vapor aqui. O estado de vapor, as moléculas ainda têm uma interaçãozinha. Uma força de coesão ali, uma pontezinha de hidrogênio bem vagabundinha. No estado de gás, efetivamente, ou seja, acima da temperatura crítica, as moléculas estão livres. Por que é importante que isso aconteça? Tá? Aí vem a parte nebulosa que a gente não entra. Porque o princípio da termodinâmica clássica que a gente está estudando, ela vai usar as leis de Newton para explicar o movimento das moléculas. Então, o conceito de pressão, por exemplo, ele vem a partir de variação de quantidade de movimento das moléculas. Então, é muito importante, para que você consiga aplicar as leis de Newton para uma molécula, é importante que essa molécula não tenha nenhuma interação com outras externas. Então, a gente, para conseguir um gás ideal, precisa que esse gás esteja muito gás. Muito gás. Ou seja, estar numa condição onde as moléculas não interajam uma com a outra. Tá? Daqui a pouco a gente vai citar aqui em que condições no laboratório eu tenho esse tipo de gás. Porque, embora o gás ideal não exista, você consegue, em laboratório, reproduzir condições muito próximas da ideal. De tal maneira que as equações valham. Né? Eu quero usar equações matemáticas para descrever um gás. Então eu preciso trazer esse gás o mais próximo possível daquela minha equação. Então dá para fazer no laboratório experimentos com gases muito próximos do ideal. Tá? Só para vocês terem noção. Daqui a pouco a gente comenta isso. Espera aí. Isso, o estado gasoso efetivamente, né, ao pé da letra, só ocorre acima da temperatura crítica.
Então, do ponto de vista físico, né, para a termodinâmica, o que nós temos aqui é claramente vapor. É claramente vapor. Tá? Tanto é que na usina termonuclear, a água é injetada a temperatura crítica, acima da crítica. Tá? Não, o ponto triplo, ele é uma outra coisa. Ele é aqui, ó, é um ponto onde a substância coexiste nos 3 estados. Isso para nós não tem interesse aqui. Na verdade, o ponto triplo não serve para muita coisa, não. Porque é uma condição, ó, de temperatura muito baixa e praticamente vácuo. Aqui você teria os 3 estados físicos, né? Não confundir o ponto triplo com temperatura crítica. O ponto triplo é uma condição de pressão e temperatura. A temperatura crítica é uma temperatura acima da qual você tem aquele estado que eu estava falando. Tá? Beleza? Tranquilo, então? Bom, então esse é o nosso modelo. Essa é a nossa porção de matéria que vai realizar trabalho, que é o gás, né? Eu quero fazer esse cara fazer trabalho. Tá? Bom, como é esse gás? Aqui a gente tem alguns postuladinhos, e depois eu vou falar mais sobre essas equações aqui, tá? Elas têm umas coisas muito interessantes para a gente poder discutir aqui, mas vamos primeiro ler aqui para ir falando as coisas. Então, o modelo que o que você vai ler aqui é o modelo que a gente usa na química também, né? Para usar a equação de Clapeyron, Pivot-Poisson, a gente admite que o gás tenha um certo comportamento. Por que gás não cai muito na química? Geralmente, quando cai gás, é volume molar, para trabalhar na estequiometria. Porque a parte interessante do gás é justamente fazer ele se relacionar energeticamente com as vizinhanças, né? Fazer trabalho, sofrer trabalho, enfim. Então, para isso, a gente precisa considerar que as partículas de gás sejam o mais simples possível e que não exista interação entre elas, de tal maneira que a partícula descreve um movimento com basicamente com um movimento uniforme, retilíneo e uniforme. Esse movimento só vai sofrer alteração mediante a colisões. Então, quando uma molécula bate na outra, ela troca a quantidade de movimento, de tal maneira que essas colisões são também perfeitamente elásticas, ou seja, a energia do sistema se conserva, então as moléculas ficam vibrando de maneira caótica, trocando energias umas com as outras. E veja como isso vai direto ao encontro daquilo que a gente falava na energia de ativação na química. Que lá dentro de um sistema, as moléculas têm energias diferentes, elas ficam trocando energia porque elas vão colidindo umas com as outras, tá? Então, ó, as moléculas se movimentam caoticamente, os choques entre as moléculas e contra as paredes do recipiente são perfeitamente elásticos, ou seja, tipo, você tem conservação de energia lá dentro, a energia ela é constante, tá? As moléculas não exercem forças entre si, então eu posso aplicar aqui o princípio da conservação da quantidade de movimento, Q antes igual a Q depois, tá? Todas as fórmulas que a gente tem na termodinâmica, elas vêm dessas observações. As moléculas apresentam um pequeno volume desprezível em relação ao volume do gás inteiro. Então, quer dizer, a partícula ela é uma partícula puntiforme. Ela é um ponto. Ela não é um corpo extenso. Percebe como você vai simplificando e vai virando um modelo de mecânica? Então, a termodinâmica, na verdade, ela depende da mecânica clássica para descrever as coisas. Bate, exerce uma força, tem variação da quantidade de movimento, a energia vai sendo trocada, tá? E essa frase em amarelo aqui é justamente aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, sobre como fazer um gás ficar próximo do ideal. Então, para que eu possa maximizar essa condição, tudo isso aqui, para que isso aconteça de forma mais próxima possível disso, eu vou pegar um gás com altíssima temperatura, tá? O maior possível,
Então, a gente trabalha com gás aí na ordem de 700 Kelvin, 800 Kelvin, tá? E o mais baixo a pressão possível. Como é que a gente garantiria, por exemplo, num laboratório, um ambiente com alta temperatura e baixa pressão? Bom, a alta temperatura você vai ter que esquentar. Não tem jeito. A baixa temperatura, a baixa pressão você garante injetando dentro do recipiente pouquíssimas moléculas de gás. Pouquíssimas. Tipo, quase vácuo. Tenta imaginar, gente, um recipiente muito quente e quase com vácuo. Então você tem pouquíssimas moléculas ali dentro, muito poucas, de tal maneira que as interações realmente não aconteçam. E além disso, as moléculas estão num movimento extremamente caótico, em alta energia. Nessa condição, você tem você valida, né, consegue aplicar e trabalhar com as equações que a gente trabalha, tá? Ah, e outra coisa. Antes que eu me esqueça. A melhor forma de trabalhar com gás ideal, nessas condições, né, melhor, próximas, é usar um gás monoatômico. Repito, um gás monoatômico. Por que é importante? E aí entra a importância dos gases nobres para os estudos de gases. Né? Os únicos gases monoatômicos que a gente conhece são os gases nobres. O hélio, o neônio. Então, o hélio é o gás ideal para os ideais. Porque o átomo de hélio é pequenininho, é leve. A massa atômica do hélio é 4. E é só um átomo. Por que é importante que o gás seja monoatômico? Porque se o gás for diatômico, por exemplo, se você botar um hidrogênio ali, já vai aparecer energias de vibração de ligação, não vai? Lembra que a gente falou sobre isso na oscilação? E eu quero trabalhar com a partícula como se ela tivesse só movimento translacional. Se você começa a botar um gás molecularmente complexo, você começa a ter outras variações de energia nesse gás. Movimento de vibração, de ligação, tá? Oscilação. Então, o gás que se estuda é um gás monotômico, em altas pressões, em altas temperaturas e baixas pressões. Pronto, esse é o gás ideal. Tá bom? Beleza? Aqui, deixa eu comentar algumas coisinhas para vocês. Essa expressão aqui, ela veio através de uma dedução matemática. A gente não vai entrar nessa dedução porque para nós não é necessário, tá? É meio que perda de tempo. Mas ela calcula a energia cinética de N mols de um gás. Tá? Isso aqui daqui a pouco a gente vai chamar de energia interna. Tá? A energia interna de um gás é a soma de todas as energias que você pode imaginar lá dentro. De interação. No nosso gás ideal, né, a energia de interação é zero, então seria só energia cinética mesmo, num gás ideal. E o interessante dessa fórmula, na verdade, é a relação dela com a temperatura do gás. Tá? Então é daqui que a gente traz para as nossas aulas aquela famosa frase de que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Né? É claro que eu posso relacionar a temperatura com a velocidade, né? E essa equação, ela é mais interessante ainda. Por quê? Porque essa equação aqui é a equação que prevê a energia de um sistema com várias moléculas, ou várias partículas do gás. 1 mol, 2 mols, 3 mols. Essa expressão, ela mede a energia de uma molécula do gás. Uma. E relaciona a energia desta molécula com a temperatura. Tá? Essa constante aqui, gente, na termodinâmica surge uma constante bem famosa, que não é a de Planck. A de Planck é da mecânica quântica. Né? Aqui é a constante de Boltzmann. K é a constante de Boltzmann. Olha o que esse cara pensou. Na verdade, o Boltzmann ele ficou famoso na termodinâmica, então se vocês ouvirem referência a ele num texto de termodinâmica, saibam que ele é o cara da termodinâmica teórica. Por quê? Porque ele traz a estatística
para explicar as coisas. Ele vai falar que quando você tem um sistema de várias moléculas dentro de confinadas, ali existe uma distribuição energética. Cada molécula tem uma energia. Só que essa distribuição, ela não é uma distribuição aleatória. Ela é estatística. De tal maneira que algumas moléculas têm mais energia, outras têm menos. E ele começa a relacionar a temperatura com isso. Então, ele que mesmo que monta um modelo onde ele explica a temperatura em escala microscópica. O que o Boltzmann percebeu? Se você pegar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e isolar o R, você vai ter PV sobre NT, não vai? Qual que é a unidade do R, gente? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual que é a unidade do R? Vamos ver quem lembra. Eu não quero o valor, tá? Eu não quero o valor. Eu quero a unidade do R. Atmosfera, litro, mol, Kelvin. Boa! Ó, ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Ok. Ok. Só que você concorda que isso aqui não está no sistema internacional? E aí assim, né, gente? Para quem não entendeu a ideia, como é que a gente sabe que a unidade é essa? Olha para a fórmula que você vai ver. Ó, atmosfera, litro, mol, Kelvin. Sim? Tudo bem. Agora, sabe como é que fica essa unidade no sistema internacional? Quer dizer, se você pegar a pressão e colocar no sistema internacional, o volume, colocar no sistema internacional, mol já tá, é mol, né? E a temperatura é Kelvin. Sabe como é que fica essa unidade? Joule por mol Kelvin. Joule por mol Kelvin. Tá, aí você fala assim, Danilo, tá, mas o que isso tem a ver? Gente, Joule não é unidade de energia? Joule não é unidade de energia? Então, Joule por mol é a quantidade de energia que está distribuída dentro das moléculas, numa dada temperatura. Então, o que o Boltzmann pensa? Ele fala assim, bom, se eu pegar o valor do R, que é uma energia, então eu vou pegar o valor do R e vou dividir por 6,02 vezes 10 a 23, eu vou encontrar a energia de uma molécula. Tá? Isso aqui é a energia de várias moléculas, de um mol de moléculas. Então eu vou pegar o valor da energia e vou dividir por esse valor. Por que eu estou contando isso para você? Porque a constante de Boltzmann nada mais é do que isso. Então, por exemplo, no sistema internacional, quanto vale esse bendito R? Ele vale 8,3 joules por mol Kelvin. Tá? Então, quer dizer, eu tenho 8,3 joules de energia. Espera que tem gente entrando aqui. Distribuídos em 6,02 10 a 23, que é o número de Avogadro. Isso aqui vai dar a constante de Boltzmann, que vai dar, deixa eu ver aqui, só 8,3 dividido por 6,02, dá 1,38 vezes 10 a menos 23. Tá? Beleza. Isso aqui é por molécula. Por molécula. Tá? Joule, Kelvin. Tá? O que isso quer dizer na prática? Né? Só para a gente poder entender conceitualmente, porque ninguém vai te perguntar qual é o valor da constante de Boltzmann. Só entender que o raciocínio dele foi pegar uma energia grande, primeiro perceber que a unidade dos gases, a tal constante, ela tem a ver com a energia do gás. A energia das partículas se movimentando. Então isso já foi uma sacada fodástica. Aí ele pensou, qual seria a energia da molécula numa dada temperatura? E teve essa ideia de criar esse número chamado constante de Boltzmann. Então, o que eu quero que você guarde
dessa fórmula. Que a energia cinética ela é proporcional à temperatura em Kelvin. Então, quando um gás, por exemplo, dobra a sua temperatura em Kelvin, porque dobrar a temperatura em Kelvin não quer dizer dobrar em Celsius, não é? Então, quando um gás dobra a sua temperatura em Kelvin, ele vai dobrar a energia cinética. Outra coisa importante, essa fórmula deixa clara a ideia de que existe uma menor temperatura. A temperatura não vai diminuir a ad eterno. Porque isso era uma dúvida que para a época fazia todo sentido. Afinal de contas, a temperatura diminui infinitamente? Aumenta infinitamente? O aumentar infinitamente talvez seja até mais concebível. Você vai adquirindo outros estados físicos, estado de plasma, não sei o que lá. Ok. Mas e o decréscimo da temperatura? Ele tem limite? Com isso fica claro que tem. O limite é quando a energia cinética é zero. Porque se eu relaciono a energia cinética com a temperatura do gás, o gás não pode ter uma temperatura menor que zero. Então, por isso a escala Kelvin é a termodinâmica, é a escala da molécula. A escala Celsius, a escala Fahrenheit, elas são escalas que a gente usa, mas são escalas empíricas, não é? Tipo, o cara escolheu coisas e disse, olha, isso aqui é 0, isso aqui é 100 e pronto. A escala do Kelvin ela é uma escala termodinâmica, tá? Beleza? Vale lembrar que o Kelvin fez vários trabalhos com o Boltzmann, tá? Podem tirar print aqui se vocês quiserem, pra gente continuar a discussão. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Olha. Isso aqui eu acho que tem cara de Enem. Cara de Enem. Ele vai te explicar as coisas, vai te dar o gráfico e vai te fazer perguntas. Então vamos analisar essas coisas que vocês estão vendo aqui. Antes da gente analisar o gráfico, da equação PV-NRT, dessa análise do R, a gente chegou nessa fórmula aqui, certo? Que foi o que eu acabei mostrando para vocês. Eu posso olhar para essa fórmula e pensar o seguinte, porque veja que ela é uma fórmula para uma molécula de gás. Uma, não é para várias, tá? Se ela é a fórmula para uma molécula de gás, eu não posso escrever ela assim, ó, massa, porque a energia cinética é mv² sobre 2, não é? Então, é a massa da molécula, massa molecular do gás, ou massa atômica, se for um gás monoatômico, né? Vezes a velocidade da molécula ao quadrado, dividido por 2, é igual a 3 sobre 2 vezes kT. Certo? Beleza? Então é assim. Gases que estão à mesma temperatura estão com uma agitação média igual. Né? Veja que a temperatura ela não se relaciona com a velocidade apenas. Quando a temperatura se relaciona com a energia cinética, ela também está se relacionando com a massa do gás, das partículas. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenha 4 gases nobres. Tá? Veja que a escolha do gás nobre é interessante porque aí você tem um modelo próximo do ideal, né? E eles estão a 25 graus Celsius. Então, esses caras estão a 25 graus Celsius. Portanto, tecnicamente, estão com a mesma agitação molecular média. Certo? Agora, vamos analisar o gráfico que mostra as velocidades desses gases. Tá? Peraí. Então vamos lá. Vamos começar com a curva do hélio. Tá? Vamos entender o gráfico, né? Então, no eixo X, eu tenho a velocidade média das moléculas. No eixo Y, eu tenho a densidade de probabilidade. O que isso quer dizer? Basicamente, a população de moléculas que tem probabilidade de ter aquela velocidade. Tipo, quantas moléculas terão a probabilidade de ter aquela velocidade? Tá? Então, para o hélio, o que a gente percebe?
que você tem uma grande probabilidade de que as moléculas tenham essa velocidade aqui, ó. Uma velocidade de aproximadamente 1.250 metros por segundo. Isso, olha que interessante, né, gente? Você pensar num gás a 25 graus Celsius, a velocidade média das partículas ali é 1.250 metros por segundo. Muito louco, né? Já o neônio, você tem uma grande probabilidade das moléculas terem uma velocidade menor. Menor. O argônio, você tem uma grande probabilidade das moléculas terem velocidade menor ainda. E para o xenônio, as moléculas estão mais lentas ainda. Praticamente todas as moléculas mais lentas ainda. O que a gente percebe aqui? Que existe um efeito de compensação massa-velocidade. Não sei se vocês conseguem perceber esse efeito, né? Por que eu encontro as moléculas de hélio provavelmente com uma velocidade maior? Porque elas são moléculas de partículas, né, de menor massa. São átomos de menor massa. Já os átomos de xenônio, que tem massa muito maior, acabam tendo menos velocidade. Então, para que a distribuição de energia seja a mesma, porque está todo mundo à mesma temperatura, você tem situações totalmente diferentes. Vocês conseguem perceber, vocês conseguem mentalizar isso na cabeça? Imaginem, no caso do hélio, bolotinhas pequenininhas andando super rápido, e no xenônio, bolotonas enormes andando mais vagarosamente. Eles têm a mesma energia, os sistemas, mas as moléculas, ou as partículas, não têm a mesma velocidade. Tá? Tudo bem isso? Eu acho isso cara de vestibular. O cara te dá isso aqui, o cara te dá isso aqui e começa. As partículas de hélio, por terem menor massa, terão maior velocidade porque está todo mundo com a mesma energia. Né? A gente pode, inclusive, fazer uma brincadeira aqui, assim, ó. Vamos comparar a energia do hélio com argônio? A velocidade do hélio com argônio? Tá? Então, ó, a energia cinética de um átomo de hélio vai ser igual à energia cinética do átomo de argônio, porque eles estão à mesma temperatura. Escrevi o ar como ar, né, gente? Tem que botar o R com a letrinha menor, assim. Tá? Então, se eles estão na mesma temperatura, as partículas têm a mesma energia. Tá? Massa do hélio. 4 vezes velocidade do hélio ao quadrado sobre 2 igual a massa do argônio vezes velocidade do argônio ao quadrado sobre 2. Cancela, né? A gente pode dizer que a velocidade do hélio, se eu tirar a raiz, vamos tirar a raiz? A velocidade do hélio vai ser igual à velocidade do argônio vezes a raiz de 40, vezes a raiz quadrada de 40. Tá? O número mais próximo de 40 que tem raiz, gente, é 36, né? 36? Então vai dar um 6 e pouquinho, será? Peraí. É raiz de 10, pode crer, verdade. Raiz de 10, que dá 3 e pouquinho, né? Porque eu esqueci de botar o 4 ali. Thank you. Valeus. Raiz de 10. Raiz de 10 é 3 e pouquinho, né? Então vai, arredondando grosseiramente, a velocidade da partícula hélio, ela vai ser aproximadamente... Peraí, deixa eu ver o que estão falando aqui. Pi? Não, é pi? Não. É 3,16, né? 3,16. É quase pi. Sério que é pi? A minha calculadora aqui deu 3,16. Sei lá. Fez a do argônio. Pronto. Olha lá. Então, quer dizer, ó, o que a gente percebe de maneira
já calculando, né? Que para que as partículas tenham a mesma energia, a partícula com menor massa vai ter maior velocidade. Você percebe aqui uma ideia de quantidade de movimento também por trás, né? Tá? Que a gente não vai entrar muito nisso, mas eles usam o conceito de quantidade de movimento para explicar a ideia de pressão. Tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Vou trocar aqui, podem tirar print. Bom, transformar um gás. Na termodinâmica, o termo transformação é extremamente frequente nos exercícios. A gente transforma um gás mudando as suas condições de pressão, de volume e de temperatura. Tá? Quando a gente estuda gases lá na química, a gente até fala sobre isso também, né? Só que para a química isso não tem muito interesse, que nem eu falei para vocês, né? O transformar o gás, ele está associado a você confiná-lo num recipiente e provocar variações ali de volume e de temperatura, e aí a pressão acaba respondendo a essas variações também, tá? Dentro de uma transformação, a gente vai considerar um ponto de partida e um ponto de chegada para esse gás, tá? Que são os estados, né? Então você tem as condições iniciais do gás, tá? Que é a condição de pressão, volume e temperatura, que são as variáveis que a gente usa na termodinâmica, né? Tá sempre em Kelvin, lembrando, agora entendemos por que a temperatura está sempre em Kelvin, né? E aqui você tem o estado 2. Tá? Por exemplo, nesse caso, o cara pegou e apertou o êmbolo. Alguém veio aqui e apertou o êmbolo, por exemplo. O que pode acontecer quando você apertar o êmbolo é aumentar a pressão aqui. Né? Nós vamos verificar daqui a pouco que quando você apertar o êmbolo, se você apertar o êmbolo rapidamente, o gás esquenta. Se for um apertão rápido, ele esquenta. Então isso mostra você dando trabalho para o gás e o gás absorvendo energia. Tá? Quando você expande o êmbolo rapidamente, ele esfria. Né? Por isso que quando você aperta um spray de desodorante, o tubo fica gelado. Né? Porque lá dentro tem um gás. Quando o gás expande rapidamente, ocorre um processo, né, que a gente vai chamar depois lá de adiabático, em que ele perde energia para expandir. Ele literalmente libera energia na forma de trabalho. Tá? Então, a transformação ela é importante por quê? Porque ao analisarmos as condições inicial e final do gás, eu consigo medir o trabalho. Essa é a sacada. Eu meço pressão, volume, temperatura no início, pressão, volume, temperatura no final, e consigo ver se esse gás fez trabalho, se ele sofreu trabalho de uma força externa, né? Pode acontecer, tá? Beleza? Aqui tem um outro exemplo, quer ver, ó, de transformação. Aqui o cara pegou o êmbolo, colocou num suporte e aqueceu, né? Esse aqui é o caso do motor, né? É a gênese do motor, né? Você tem uma fonte quente que vai esquentar um gás, né? Esse gás vai expandir e ao expandir ele realiza trabalho. E essa é a sacada, tá? Nesse caso, a gente pode ter, vai ter um aumento de volume, pode ter um aumento de pressão ou não, né? Você tem expansões, por exemplo, que são isobáricas. A gente vai citar aqui as mais importantes, tá? Óbvio, né? Tá? Então, essa medida de variação é que vai dar para a gente o que aconteceu com o gás, tá bom? Em geral, a gente vai trabalhar, então, com duas possibilidades. Expansões barra contrações, tá? Isso no que diz respeito à movimentação de gás. No que diz respeito à temperatura, a gente vai trabalhar com duas situações. Gases resfriando, gases sendo aquecidos, né? Recebendo calor ou perdendo calor, tá bom? Beleza? Vou trocar aqui. Não sei se vocês querem tirar. Bom, vocês têm isso aqui no slide, né? Vamos falar das transformações. Tá? As transformações, na verdade, é a parte mais significativa do que a gente vai falar nessa primeira parte da aula, né? Que é a parte
do gás ideal em si. Gente, quando a gente confina um gás assim, ó, para você analisar a transformação, você tem que partir de uma premissa. O gás está fechado. Não vai haver perda e nem ganho de gás. Ou seja, durante essa transformação, a única coisa que não pode variar é o número de mols do gás, certo? Agora, lembra que na equação de Clapeyron existe a relação entre pressão, volume, temperatura e número de mols. Não é isso? Então, se eu pegar essa equação e isolar o número de mols, eu tenho que N é igual a PV sobre RT. Ou seja, quando um gás sofre uma transformação, não importa qual seja, esse número aqui não pode variar se o recipiente estiver fechado. Se o recipiente está fechado, esse número tem que sempre ser constante. O R é constante. Ele já é, o problema não é ele. Então, as variáveis PVT, elas precisam se conversar, matematicamente falando, né? Elas precisam se conversar para que a conta PV sobre T nunca mude. Né? Então, daí surge o que a gente chama de equação geral das transformações. Né? Então, as condições de PVT iniciais têm que ser iguais às condições de PVT finais. Certo? E a análise dessa fórmula vai trazer para a gente as relações pressão-volume, pressão-temperatura e volume-temperatura. Né? Então, a partir da equação geral, a gente consegue entender o que vai acontecer com as variáveis. E olha que louco, né? Por quê? Eu quero... Veja como existe uma sequência que é: eu quero fazer um gás se transformar para aproveitar a energia. Para fazer isso, eu preciso medir as condições inicial e final do meu gás. Para medir essas condições, agora eu tenho uma equação, o PVT/T. Tudo bem? Então, só vai faltar agora a gente pegar isso e trazer para a energia. Que é a segunda lei da termodinâmica, vai trazer isso para a gente, tá? Beleza. Em particular, existem 3 transformações bastante úteis na termodinâmica. Quando a gente vai fazer gases trabalharem, né, em ciclos, existem algumas transformações que são características, né? Isotérmica, isobárica, isométrica. Então, vamos falar um pouquinho das 3. Tá? Até bom para quem não chegou a ver a aula de gases, agora vai dar uma revisada. Aqui. A primeira lei, que a gente chama de transformações mais especiais, né, é a transformação que o gás sofre de maneira isotérmica. Peraí, opa. Então, eu tenho um gás numa condição inicial, tá, com um volume e uma pressão. E aí eu vou submeter esse gás a uma mudança, a uma transformação. Tá? Na transformação isotérmica, o volume e a pressão são tais que o produto PV tem que ser sempre o mesmo. Basta você olhar para essa equação aqui de cima, ó, e cancelar a temperatura. Então, quer dizer, se um gás sofrer uma transformação em que a sua temperatura não mude, essa é a condição. A pressão e o volume variam de maneira inversamente proporcional. Pronto. Né? Se você dobrar o volume, a pressão vai cair a metade. Se você triplicar o volume, a pressão cai 3 vezes. E isso se a temperatura do gás for constante. Tá? Então, daqui a gente tira o P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Tá? Beleza? Você pode ter tanto expansões quanto contrações. Né? Por exemplo, se o gás vem daqui para cá, ó, ele sofre uma expansão isotérmica. Se ele faz isso aqui, ó, ele está sofrendo uma compressão.
que aí o volume diminui, né? O termo expansão, compressão associado à mudança no volume, né? Tá? Beleza. A segunda... peraí, estão chamando aqui. Sim, exatamente. Exatamente. Porque não tem... Na verdade, na verdade é assim, não é bem isso, né, Duda? Se ele está numa isotérmica, não teve variação de temperatura. Se não teve variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Então aqui é uma situação em que o Q é menos o trabalho. A quantidade de calor é igual ao trabalho. Que é a situação mais ideal, cara. Seria a situação ideal. Um gás receber calor e pegar todo o calor e fazer trabalho. Só que para ele fazer isso, ele não pode esquentar. Então não tem máquina térmica ideal. Não tem máquina térmica ideal. Quando a gente estuda, na próxima aula, não hoje, né? A gente vai estudar o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é tipo assim, é um ciclo que chega próximo do ideal. É o mais próximo que você pode chegar do ideal possível. Você tem que fazer um gás sofrer um ciclo de transformações em que ele consiga ter um rendimento máximo. Mas na prática isso não acontece. Tá? Quando a gente for falar da segunda lei, eu vou falar sobre esse caso que você está falando. Então, por exemplo, como é que a segunda lei fica para um processo adiabático, para um processo isotérmico, para um processo isobárico. Por isso que a gente tem que falar um pouquinho deles, porque eles vão voltar lá na termodinâmica. Tá? Vamos lá então. Aqui eu tenho a segunda transformação boa, importante, que é a isobárica. Né? Quando um gás sofre uma transformação isobárica, ele sofre uma mudança de temperatura e volume, mas não de pressão. Tá? Você pode ter aquecimentos a pressão constante. Então, por exemplo, o gás ele vai de T1 para T2. Então, ele muda nessa direção, né, a transformação do gás. Tá? Ou ele pode sofrer resfriamentos isobáricos. Então, aquecimentos ou resfriamentos isobáricos. Tá? Numa transformação isobárica, a pressão você cancela aqui na fórmula. Então, a gente conclui que a razão entre volume e temperatura é constante. Por isso que a gente fala que os dois são diretamente proporcionais, né? Gente, se a razão entre dois números é uma constante, esses números são diretamente proporcionais. Né? Quer dizer, é interessante você perceber que se você dobrar a temperatura, caso o gás esteja numa pressão constante, né? Você vai dobrar o volume do gás. Quer dizer, o gás ocupa um volume proporcional à sua temperatura. Tá? Beleza? E aí tem a terceira. Isométrica, ou isocórica também, né? A isométrica é uma transformação em que o volume... Ela está sempre associada a recipientes rígidos. O gás está confinado num recipiente indeformável. Então, a palavra indeformável ela surge bastante quando a transformação é isométrica, tá? Ou isovolumétrica. Se você mantiver o gás a volume preso, fixo, constante, a pressão vai variar de maneira diretamente proporcional à temperatura. Dobra a temperatura, dobra a agitação, né? Dobra a energia cinética das partículas, vai dobrar a força que elas fazem na área. É bizarro isso. Você dobra a quantidade de movimento, você dobra a força, dobra a pressão. Né? Ele está usando a mecânica clássica para fazer essa percepção. Tá? Então, nesse caso, ó, na formulinha, o volume é constante. O volume é constante. Então, eu tenho que a razão pressão-temperatura é constante. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Aqui, gente, uma coisa que eu queria comentar é que na física, volta e meia, a gente usa sistema internacional, né? Quando vocês forem usar o PVT Povotó, pode usar a unidade que vocês quiserem, desde que você use a mesma dos dois lados. Por exemplo, você vai trabalhar com pressão em Newton por metro quadrado, muitas vezes. Você vai trabalhar com volume em metro cúbico, muitas vezes. Tá? Então, usa, não tem problema.
E atentos para as unidades do gráfico. Porque a gente, na química, está mais acostumado a trabalhar com volume em litros. Muitas vezes nos gráficos eles trazem os volumes em litros, mas você tem que usar em metro cúbico, tá? Nas contas que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tudo bem? Até aqui, tranquilex? Então a gente vai começar, vamos encerrar essa primeira parte da aula, fazendo os 4 exercícios de PVT Pavotó, da lista. Tá? Aí a gente já fecha essa parte, já depois eu subo ela separadinha, e aí na volta a gente entra com a teoria da termodinâmica, tá? Trabalho de delta U, beleza? Então vamos lá, eu vou gravar tudo junto para ficar um bloquinho de gases. Então essa aula ela vem lá, termodinâmica 1, gases ideais, tá? Para que vocês depois queiram assistir depois. Então vamos. 1. Uma certa quantidade de gás ideal, inicialmente é uma pressão P0, volume V0 e temperatura T0, é submetida à seguinte sequência de transformações. Ele vai sofrendo coisas. Aí, depois a gente lê as coisas. Vamos ver a pergunta. Ao final desses 3 processos, podemos afirmar que o volume final do gás é? Então ele vai transformando o gás. Pum, 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 pum. No final, qual é o volume? Então o que a gente vai fazer? A gente vai processo por processo. Vamos transformando o gás, tá? Então, ó, o gás ele está no estado inicial. Tá? O estado inicial envolve uma pressão P0, um volume V0 e uma temperatura T0. Ele vai sofrer a primeira transformação. 1. E eu vou chamar ele de estado A, vai. O que ele vai fazer? Vamos lá. Ele é aquecido a pressão constante. Essa frase para mim é importante. Se a pressão é constante, é uma transformação isobárica. Certo? Ou seja, se é uma transformação isobárica, o que acontecer com a temperatura tem que acontecer com o volume. Se o gás esquentar, ele expande. Se o gás esfriar, ele contrai. Né? Então, ele é aquecido a uma pressão constante até que a temperatura atinja 3T0. 3T0. Então, se a temperatura é 3T0, o que acontece com o volume dele? Tem que ser 3V0. Pronto. Beleza. Agora, esse cara vai sofrer uma outra transformação. Dois. Vai para o estado B. Ele é resfriado a volume constante. Então, ele é resfriado a volume constante. Ele é resfriado a volume constante. Beleza? Ele é resfriado a volume constante até que a temperatura atinge o valor de T0. Então, peraí, quando você resfria um gás, a pressão lá dentro vai cair. O volume é fixo. É uma transformação isométrica. Certo? Então, se eu vou resfriar o gás, a pressão tem que cair. Cair quantas vezes? Olha, o resfriamento foi de 3 vezes. Ó. Ele diminuiu 3 vezes a temperatura. Então, a pressão vai ter que cair 3 vezes. A pressão vai ter que cair 3 vezes. Então, ela vai passar a valer P0 sobre 3. Agora, ele vai fazer a terceira coisa. E vai chegar no estado final agora. Opa, vixi. Né? A gente está meio que fazendo os PVTs pavotós, né? Para chegar no final.
Ele é comprimido a temperatura constante. Comprimido a temperatura constante. Então, agora é uma isotérmica. É uma isotérmica. Então, a temperatura constante. Ele vai ser comprimido até que se atinja a pressão inicial P0. Então, peraí. Se a pressão vai valer P0, ela aumentou quantas vezes aqui? 3. Concorda? Ela voltou a valer P0. Quer dizer, se eu aumentei 3 vezes a pressão, o que eu tenho que ter feito com o volume, gente? Agora é com vocês, vai. O que tem que ter feito com o volume? Se é inversamente proporcional, dividido por 3, né? Então, o volume voltou para V0. Tudo bem? Vocês perceberam que o gás voltou à condição inicial? Sabe o que significa isso? Ele fez um ciclo. É um ciclo gasoso. Né? Primeiro ele aumentou o volume com a temperatura, depois ele resfriou e a pressão caiu, e depois ele comprimiu. Então, a gente percebe que então, a etapa 1, vamos dizer assim, é uma expansão. Aqui não houve expansão, mas houve um resfriamento. E aqui houve uma contração. Tá? Daqui para cá, uma contração. É nesse processo que a gente vai fazer o trabalho acontecer. Tá? Por exemplo, o que a gente pode imaginar que tenha acontecido aqui? Por que ele expandiu? Por que vocês acham que ele expandiu aqui? O que vocês acham que pode ter provocado a expansão do gás? Pensa que nessa expansão houve aumento de temperatura. Vamos ver aqui, peraí. Tudo não, aumentou o volume, mas por que ele expandiu? Por que ele aumentou o volume? Por que ele aumentou o volume? Da onde ele teve energia para aumentar o volume? É isso que a gente tem que pensar. Quem aumentou a temperatura? O gás, né? O gás. De onde ele tirou energia para aumentar a temperatura? O que acontece é o seguinte, galera. Alguém deu calor para esse gás. Alguém deu calor para esse gás, exatamente. Alguém deu calor. Ele variou o volume, não variou? Então ele fez trabalho. Ele fez trabalho. Mas ele também esquentou. Então ele variou a energia interna. Percebe que a segunda lei da termodinâmica está começando a aparecer aqui. Então isso aqui provavelmente é uma máquina térmica. Isso aqui provavelmente é uma máquina térmica. Tá? Depois a gente vai ver como é que isso funciona. As máquinas térmicas, elas operam em ciclos. Então, o estado inicial e final do gás, ele é o mesmo. Tá? Beleza? Então, a alternativa da questão em si é C, né? Ele quer o volume final, então é V0. Tá? Beleza. Vou passar então para a questão número 2. Se quiserem printar aqui, podem printar. Dois. Antes da gente ler o enunciado, que é bem curtinho, vamos tentar entender o gráfico primeiro. Ó, isso aqui é um diagrama PV.
Isso aqui é um diagrama PV, tá? Você vê o que tem de diagrama PV, tem diagrama volume por temperatura, tananã, tá? Geralmente, quando você olhar para um diagrama PV, para pensar que se você está expressando variação de volume com pressão, quem é que deve estar constante? A temperatura. Então, geralmente, quando você olha para um gráfico PV, você vai ver gases sofrendo transformações que podem ser isotérmicas. Então, veja que o enunciado ele mostra para a gente duas curvas hiperbólicas. Cada uma dessas curvas é uma isoterma. Então, por exemplo, se um gás sofrer uma mudança, onde ele saia daqui, ó, e percorra até aqui, ele está na mesma curva, não está? Então, essa mudança é uma mudança isotérmica. Uma mudança isotérmica. Se o gás estiver nessa outra curva, então o ponto B, por exemplo, se ele sofrer uma mudança em qualquer ponto da curva, também é uma isotérmica. Agora, o gás pode mudar de uma isotérmica para outra. Isso pode acontecer, tá? Não é uma... Então, só tem que tomar cuidado com isso. Aí ele fala lá, ó, determinada massa de um gás perfeito sofre uma transformação AB indicada no diagrama. Determine a temperatura T2. Então veja que nessa transformação AB mudou a pressão. Aqui eu tinha falado para vocês, ó, olha a unidade de pressão. Newton por metro quadrado. Tá? Mudou a pressão de A para B, mudou o volume e mudou a temperatura. Tá? Então eu vou aplicar simplesmente o PVT Pavotó. PAVATA igual a PB, VB, TB. Então vamos lá. Pressão 6 vezes volume 1 sobre a temperatura, que é 300 Kelvin, a de baixo, igual a PB 8 vezes volume 2,5 sobre a temperatura. T2. Vamos ver o que deu aqui. Deu 1.000? De vocês deu 1.000 também, gente? Se alguém fizer a conta aí. Beleza, valeu. 1.000 kelvins. Então tem uma coisa que você pode, que é legal de guardar, porque em prova de múltipla escolha isso te ajuda. Quanto mais para cima tiver a isoterma, maior é a temperatura do gás naquela situação. Então, por exemplo, se ele pula de A para B, ele sofreu aquecimento. Se ele pula de B para A, ele sofre resfriamento. Essa mudança de isoterma, ela vai ser bem importante quando a gente for ver a máquina térmica funcionando na próxima aula, tá? Quando o gás esquenta, quando ele esfria, tá acontecendo uma coisa bem importante aqui, tá? Beleza? Outra coisa também importante é que quando um gás se move por uma isoterma, o volume varia, mas a temperatura não. Né? E que é aquilo que a Duda estava meio que a gente estava falando. Então, teoricamente, seria uma situação em que o gás está usando todo o calor para fazer trabalho. Se ele expande, tá? Depois a gente comenta na segunda parte da aula. Beleza? Então, eu vou trocar aqui para a questão número 3. Podem printar para a gente ir para 3. Faz a 3 a 4 e a gente faz um intervalinho, tá? Questão número 3. Um frasco para medicamento com capacidade de 50 ml contém 35 ml de remédio, sendo o volume restante ocupado por ar. Uma enfermeira encaixa uma seringa nesse frasco e retira 10 ml do medicamento, sem que tenha entrado ou saído ar. Essa parte é importante, né? Para garantir o PVT Pavotó, o sistema precisa estar fechado.
Considere que durante o processo, a temperatura do sistema tenha permanecido constante e que o ar dentro do frasco possa ser considerado como ideal. Na situação final, em que a seringa com o medicamento ainda estava encaixada no frasco, a retirada dessa dose fez com que a pressão do ar dentro do frasco passasse a ser quantos por cento em relação ao inicial? Vai ser maior ou menor, gente? Primeiro vamos pensar na qualitativo, né? No qualitativo. Depois a gente tenta calcular. Vai ser menor, boa. Você está expandindo o ar lá dentro, né? É uma expansão isotérmica. Conseguem perceber que é uma expansão isotérmica? A gente poderia até imaginar um gráfico, né? Seria um negócio assim, ó. Um gráfico de pressão por volume. Né? Tá? Você tem uma pressão P0. Num volume V0. Né? E aí o que o cara vai fazer? Ele vai puxar o líquido. Quando ele puxa o líquido, o volume do ar aumenta. Então ele expande. Ele vai para um P1. Ele vai para um V1. Portanto, uma nova pressão. Ó. Seria isso aqui que o gás fez, ó, basicamente. Não está parecido com uma hipérbole, né? A gente força um pouco a natureza. É melhor eu escrever, né? Hipérbole. Tá? Beleza? Tá. O aumento de volume vai ser a queda na pressão, né? Porque ele fez isso, ó. Ele saiu do ponto A para o ponto B. Ó, ponto A para o ponto B. Tá? Então tá, o volume inicial dele era 30, não, peraí, tinha 35 de remédio. Então se tinha 35, você tinha 15 ml de ar. Tá? Com uma pressão P0. O volume final ele tirou 10 ml, então o volume subiu para 25, né? 25 ml. E aí a pressão então passa a ser PF. Tá? PF sobre VF igual a P0 sobre V0. Né? Beleza? Então, PF. Como a gente está trabalhando com a igualdade, né? Já pode deixar o 15 e o 25, né? Tá? Então fica, peraí. Pressão final. Opa, peraí. Opa. Antes que eu cometa o assassinato. Acho que deve ser isso que vocês mandaram aqui, mas não vou nem abrir agora. PF vezes VF igual a P0 vezes V0. Né? Que ele é inversamente proporcional. Não tem sentido ser diretamente proporcional. Então, pressão final vezes volume final igual pressão inicial vezes o volume inicial, que é 15. Né? Então, o PF vai dar P0, 3 vezes 5, dá 3 quintos, né? Ó. 3 quintos, que dá 0,6. Né? Então, o PF, na verdade, é 0,6 P0. Tá? Então, tem que tomar cuidado com a alternativa aqui, hein? Porque a pressão final, ela é 60% da inicial.
Então ela é 40% menor, né? O que vocês acham dessa alternativa? 40% menor. Né? Você acha boa? Eu também acho boa. Tá? Beleza. Porque ele não quer saber o valor da pressão. Ah, seria 60% da pressão inicial, que é 40% menor. Tá? Então, B. Beleza. Podem printar para a gente fazer o 4. Esse 4 ele é bem louco, gente. Ele não é difícil, mas ele é estranho, assim. Ele é diferente. Eu coloquei ele, na verdade, porque ele é diferente dos tradicionais que a gente vê de pivot pivotó. Vou trocar aqui. Ó. Eu não sei exatamente de onde que é essa questão aqui. Daqui a pouco alguém aparece com a questão. Ah, é de tal lugar. 2 recipientes A e B, indilatáveis e de mesmo volume, V, estão conectados por um tubo cilíndrico de volume desprezível. Um gás perfeito ocupa os 2 recipientes exercendo uma pressão de 1 atm. A temperatura é de 27 graus e em cada recipiente há 10 mols de gás. Que é a situação que vocês estão vendo do lado esquerdo aqui. Essa aqui, ó. Tá? Aí ele fala assim, o recipiente B permanece à mesma temperatura de 27, né? Enquanto o A é aquecido e mantido a 227. Então ele esquenta só um lado. Em consequência, X mols passam do recipiente A para o B. Né? Tipo, você vai esquentando o gás, as moléculas vão fazendo isso aqui, ó, passando de um lado para o outro. Tá bom? X mols passam do recipiente A para o recipiente B, até que as pressões nos 2 recipientes se tornem iguais a um determinado valor P. Então, ele, na verdade, quer saber 2 coisas. Qual é o valor da pressão e qual é o valor do número de mols de gás que passou de um lado para o outro. Tá bom? Beleza? E aí, vocês têm alguma ideia? Eu vou deixar vocês tentarem pensar um pouquinho para ver o que vocês fariam. Espera aí, deixa eu ver aqui. Clapeirou em cada situação. Mas você quer fazer o que com isso? Deus é que sabe, né? Não, professor, é que tem a situação 1 do recipiente A e tem uma outra situação do recipiente A. Hum. Um clapeyron, vai achando as equações e... Será? Será que precisa de tudo isso mesmo? Será que precisa não de tudo sei, isso? eu tô Olha, tentando gente, fazer a assim. equação de Clapeyron, a gente vai usar a equação de Clapeyron, de fato, né? Ó, vamos lá. P, V igual a nRT. Eu, de maneira conveniente, vou trabalhar com a equação de Clapeyron isolando P. Tá? Porque, aparentemente, qual é o problema da gente começar a tentar usar a equação de Clapeyron? Eu tenho 2 incógnitas, na verdade. O mol e a pressão. E a pressão. Tá? O máximo que a gente conseguiria usando a equação de Clapeyron na primeira situação seria achar o volume de cada recipiente. Mas eu acredito que não seja importante pensar no volume, porque o volume é igual, então não teve mudança, não sei. Então, eu vou pensar o seguinte, ele fala no texto que quando os mols passaram de um lado para o outro, as pressões ficaram iguais. Então, eu vou fazer Clapeyron aqui, sim, Clapeyron aqui e vou igualar as pressões, né? Então, ó, a pressão no recipiente A, ela vai ser N vezes R vezes T, que é 227 graus Celsius, que dá 500 Kelvin, né? 500 Kelvin, dividido por V.
A pressão no recipiente B, ela é 10 mais X, que passou para lá, né, os mols, vezes R, vezes 300, né? 300 sobre V. Só que, para nossa sorte, essas pressões são iguais. Então, quando ele fala que as pressões eram iguais, na verdade ele queria que a gente usasse os clapeyrons mesmo, e iguala, o que não deixa de ser um sistema de verdade, né? Então fica 10 menos X. Eu não vou nem colocar... Bom, vai. Tudo bem. 500 sobre V. Beleza. Igual a 10 mais X vezes R vezes 300 também sobre V. Então a gente cancela os Vs, cancela os Rs, cancela os zeros. Então fica 50 menos 5x. A gente vai acabar achando o número de mols, né? Igual a 30 mais 3x. Ó, apliquei a distributiva dos dois lados aqui. Aí isolando fica 8x igual a 20, né? 20. Dá 2,5? Dá 10 sobre 4. 5 sobre 2, 2,5 mols. Acho que aí já matou, né, então, porque só tem uma alternativa. Deixa eu ver. 2,5 2,5, peraí. Os valores de x... o x é 2,5, tá certo. Porque aí, para achar a pressão, o que você faz? Você joga o x, você acha o volume aqui, ó. Você acha o volume, tá? Achando o volume, você acha a pressão final. Porque o volume é mantido constante. Tá? Beleza? Então ficamos com a alternativa A. Vocês entenderam, gente? Como que eu acharia a pressão? Para achar a pressão, eu primeiro acho o volume. Não sei se tem algum jeito mais fácil de fazer também. Você acha o volume. Achou o volume e tal. Com o volume achado, você escolhe um dos recipientes e usa o valor do X ali. Tá? Beleza? Deu. Eu tô ligado. Imagino que dê, mas Deus é que sabe o trabalho. Tá bom? Tranquilo, então? Vamos fazer a nossa paradinha de intervalo? Para que a gente, no retorno, aí comece, então, a falar da termodinâmica. Beleza? A gente vai pegar essas transformações e começar a relacioná-las com a energia trocada, tá? Do sistema com a vizinhança. Tá bom?